rapidamente para não ser redundante. Zé Roberto carinhosamente já fez isso, me apresentando. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Estou feliz em poder participar desta reunião com vocês, compartilhar um pouco da palavra de Deus, mas estou muito feliz de ver a Flávia e o Vicente aqui. Estava com a saudade deles. Eu estou puxando essa sardinha aí, a filha dele também, porque assim, eles faziam parte lá da Bíblica de Mogi. Então, durante muito tempo nós convivemos, né? Comia paçoquinha que a Flávia me levou lá na igreja, estava uma delícia, viu? Então eu senti falta deles, mas estou feliz em revê-los hoje aqui novamente. Não sei se vocês sabem, mas eu fui o primeiro músico da Bíblica de São José. Sabiam disso? Não? Eu que tocava lá no domingo. O pessoal usava assim um protetorzinho auricular, sabe, uma coisa. Mas assim, eu tocava 3, 4 canções mais antigas, né? Mas aí me tiraram do negócio, achei que não era para mim, eu tive que parar e aí tocar em frente. Mas graças a Deus, Deus é bom, né? Vocês viram como melhorou? Sabe, gente, eu queria falar com vocês hoje e queria começar perguntando a vocês perguntas que geralmente nós fazemos quando se inicia o ano, né? Você já sentiu alguma vez a vontade de ter um recomeço? Sabe como é que é? Passar uma borracha, falar assim, ó, a coisa não estava legal até aqui, e eu quero fazer um recomeço. Eu quero deixar alguns hábitos, eu quero perder peso, eu quero fazer uma dieta. Muita gente fala, não, ó, depois de dezembro eu vou entrar na dieta. E vem a maldita dieta e não dá certo e a pessoa se frustra. Ou eu vou ser um melhor pai, eu vou ser uma melhor esposa. As intenções são muito boas. E eu gosto dessas atitudes, dessas intenções otimistas a respeito da vida. Mas o problema é que quando nós não conseguimos ter um bom resultado nessa nossa predisposição em alcançar uma meta, nós passamos a ter um olhar pessimista das coisas. Nós passamos a gerar dentro de nós frustrações. Ou com você não é assim? Comigo é assim. Quando eu planejo, eu determino algo, a canção aqui que o MV cantou, que diz, me ajuda a ser alguém melhor, me ajuda a errar menos, que a grande verdade é o seguinte: o dia em que nós não mais errarmos, o dia em que nós não mais nos frustrarmos, será o dia em que nós estivermos com Cristo. Então, a frustração faz parte do ser humano, mas há algo mais importante do que a frustração, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que é a esperança. A palavra esperança vem de quem espera, de quem almeja alcançar ainda alguma coisa, não obstante o fato de que frustrações existam. Mas eu quero falar com vocês de esperança. Esperança. Nós precisamos continuar tendo esperança. E hoje o nosso assunto está lá em João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o único evangelho sinótico, que não é sinótico, não é parecido com os outros. Ele tem ali textos diferenciados, que foi escrito por uma plateia gentílica. Eu quero compartilhar com você, no capítulo 4, no versículo 4, nós faremos uma leitura seletiva, porque a leitura desta passagem é extensa. Começaremos então no 4, versículo 4, no Evangelho de João, o evangelho mais teológico da Palavra de Deus. Alguém gostaria de ler essa passagem para a gente, bem alto, por favor? E era-lhe necessário passar por Samaria. Pode repetir? E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui está dizendo que era-lhe necessário. Para quem era necessário? Era necessário para Jesus. Primeiro, para Jesus nada é necessário, porque Ele é o Filho do homem, Ele é o Deus encarnado.
mas o texto diz que para ele era necessário. Para entendermos bem essa passagem, nós precisamos entender um pouco da geografia daquela região. Embora eu não conheça aquela região fisicamente, eu conheço pelo estudo de geografia bíblica, por mapas, e ali existia uma rota que o judeu fazia para a Galileia. A outra rota que ele poderia fazer, ele cruzaria Bereia, que fica antes do Rio Jordão, pelo lado leste, para não passar por Samaria, por uma razão simples. Samaria é o caminho mais curto. Ele poderia dar uma volta pelo Rio Jordão, pegar um caminho mais longo, ao invés de fazer um caminho mais curto. Mas eles tinham antipatia com os samaritanos, porque os samaritanos eram mestiços, meio judeus, meio gentios. Tanto se fala em racismo nesses últimos dias por conta do futebol, não é verdade? Não sei se vocês viram as matérias do futebol, xingando o goleiro Aranha. Basicamente o que o texto trata aqui de racismo. Judeu detestava samaritano. Mas o texto diz que Jesus precisava passar por Samaria, porque ele tinha uma missão a cumprir. Vamos continuar a nossa leitura no Evangelho de João ainda, capítulo 4, versículo de 5, agora nós vamos até o 7. Eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda nessa leitura, para nós participarmos juntos desse momento. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 7. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Primeiro, Jesus diz para os discípulos: olha, nós vamos para lá, mas eu preciso passar por Samaria. Os discípulos então provavelmente pensaram: bom, Jesus é novo no ministério, ele está começando agora, porque Jesus tinha ali seus 31 anos, mais ou menos. Era a idade em que você se tornava um rabino, um mestre. Hoje ele teria em torno de 21 anos, se fôssemos colocar na nossa condição cultural. Então eles pensam: ele é um menino, ele não sabe o que está dizendo, ele quer passar no meio dos samaritanos. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar Jesus ali pelo lado de fora, porque ele é inexperiente, ele é um mestre. A gente entra lá para comprar comida, a gente vai resolver as coisas, e ele aguarda por ali. E o texto diz que era por volta da hora sexta. O Evangelho de João usa o horário romano para descrever as horas. Então nós estamos falando de aproximadamente meio-dia, no deserto, 40 graus, sol a pino, batendo na cabeça. Jesus senta ali, perto de um poço, com a boca seca. Talvez se ele olhasse, ele viria, se ele jogasse uma pedrinha, ele ouviria o barulho da água. Contudo, ele não tinha como retirar. Nesse horário, poucas pessoas sairiam para fazer uma jornada. Mas Jesus tinha que fazer uma jornada. E nesse mesmo horário, eu quero convidar você a refletir sobre a vida daquela mulher, a mulher samaritana do texto. Por um momento, eu quero que você pense sobre o momento em que essa mulher decide então ir lá tirar água do poço. Talvez ela está ali no quarto dela, talvez ela observa a janela, ela abre a cortina, ou vê pela fresta que o sol já está a pino, que é meio-dia, que as pessoas não estão na rua. Era costumeiro que as mulheres buscassem água, mas não naquele horário. E ela então dá uma olhadinha e vê que realmente as ruas estão desertas. Ela pega então o seu cântaro de barro, e ela decide que aquele é o melhor horário para fazer a jornada até o poço de Jacó, para retirar a água. Ela abre a porta e o sol automaticamente lhe dá um tapa na cara. Ela sente a temperatura, e ela então começa a caminhar pela rua empoeirada. O pó começa a subir, tomar conta das suas pernas, o suor vem acontecendo, o seu rosto vai ficando umedecido, vai fazendo uma mistura de poeira com cansaço, e ela vai caminhando, ela vai andando, chegando até
o lugar do poço. E ela preferia este horário porque ela não tinha amigos. O texto nós vamos ler, ela tinha tido já 5 maridos, dormia com um sexto que não era seu marido. As mulheres que buscavam água em um horário conveniente não falavam com ela, mas falavam dela. Ela era a Mariazinha do bairro. Sabe como que é? Ela era aquela que passava na mão de todos. Sabe como é? Ela era aquela mulher que as mulheres gostavam de desviar o caminho quando encontravam com ela. E quando alguém falasse com ela, na maioria das vezes era um homem, com terceiras intenções. Então esta mulher, que já tinha depositado a sua esperança de recomeço uma vez num casamento, esperança em família. Quem não tem esperança na família? Não deu certo, ela tentou a 2ª vez, esperança na família. A 3ª vez, a 4ª vez, a 5ª vez, a 6ª vez, ela disse: eu não quero mais casamento, eu não quero mais esperança na família, eu quero alguém apenas para às vezes eu poder ter um ombro para reclinar a cabeça, alguém para me dar um abraço, alguém para dizer coisas de mim que me façam me sentir alguém melhor, mas não dizer sobre mim. Essa era a mulher samaritana. Ela vivia em sombras de um passado. 1 Crônicas, você não precisa abrir se você não quiser, 29:15, o rei Davi, ele disse que os nossos dias na terra são como sombras, sem esperança, sem vida. Assim era a vida daquela mulher, como sombras, sabe? Existem sombras, mas não vivem. Muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas insistem em carregar o passado para o presente. Ou nunca foi assim com você? Em lembrar algo que você deveria ter perdoado, trazer para o presente para que aquilo se transforme em uma máquina de rancor e faça parte da sua vida. Muitas pessoas carregam esses fardos em suas costas e não conseguem ter sequer a capacidade de planejar ou de pensar ou de olhar para o futuro de um modo otimista, porque o pessimismo se tornou algo tão grande por conta de um passado que vem corroendo a alma de uma forma como um câncer, que não sai mais da sua vida. E você passa a ter ali um olhar amargurado, um jeito de tratar as pessoas amargurado. Sabe, às vezes você pensa: olha, porque antes eu comecei a fumar, eu comecei a beber, e hoje eu tenho recaídas e não consigo parar, então eu não posso servir. Não, porque antes eu participei de 3 igrejas e lá não deu certo, eu depositei as minhas esperanças, e eu vivo com essa sombra, e não acredito mais no ministério. Não, porque antes eu cursava uma faculdade, eu esperava ter um bom emprego, agora eu trabalho num emprego medíocre, porque eu não terminei, eu não concluí, e eu carrego cadáveres e do passado no meu presente. Eu vou te dizer, o cadáver fede. Fede e vai transformando a sua vida em algo fétido. E as pessoas começam a perceber isso olhando para o seu rosto, olhando para o seu jeito de agir, olhando para o seu jeito de pensar. Sabe, o passado, sabe o que é o passado? O passado é sua história. Ele não existe mais. O presente é realidade. Isso aqui, ó, é real. Somos pessoas tangíveis, palpáveis, temos cheiro. O futuro é incerto. Nós não sabemos se existe amanhã, mas nós podemos ter esperança no amanhã. Eu não quero saber o que você fez ontem. Eu não quero saber o pecado cabeludo que você cometeu. Eu não quero saber a mágoa que você carrega. Mas eu quero te encorajar a ter esperança no amanhã. Uma banda da década de 80 tem uma música que diz: enquanto houver sol, ainda haverá esperança, haverá amanhã. E quando nós pensamos de maneira diferente, nós só existimos para trabalhar, nós só comemos para matar a fome, nós só dormimos, e quando conseguimos dormir, para acordar no dia seguinte, e só levantamos no dia seguinte,
por uma necessidade robótica de que a vida tem que continuar na caminhada de tirar água no poço. Mas se você pudesse, você não queria ver ninguém, você não queria conversar com ninguém, você não queria fazer parte da vida de ninguém. A gente costuma a dizer para as pessoas: bom dia, como é que você está? Tudo bem? Mas a gente não quer ouvir a resposta. Isso se tornou apenas um hábito. Corre-se o risco de um dia você dizer: bom dia, como é que você está? Tudo bem? A pessoa dizer: olha, deixa eu te contar, eu estou passando por um... Você vai me dizer: ai meu Deus do céu, que besteira que eu fui fazer. Ou não é assim? São palavras mecânicas, porque nós nos tornamos pessoas mecânicas. Mas o texto continua, e é interessante que quando aquela mulher chega no poço, ela olha e ela vê junto ali, próximo ao poço, um homem. E ela percebe que ele é judeu, pela maneira de se vestir. Ela percebe que ele é um rabino, então ela pensa: graças a Yahvé, judeu odeia samaritano, ele não vai falar comigo. Eu posso retirar a minha água, eu posso ir embora, eu posso ficar tranquila, porque ele não vai falar comigo nem sobre mim. Eu já tive 5 maridos, eu tenho um agora que não é meu, ele não vai me fazer nenhuma crítica, e o seu pensamento deriva. O seu estilo de vida se tornou algo como se ela quisesse ser uma tartaruga e viver dentro do próprio caso. Mas de repente, sem que ela espera, o homem judeu se levanta, dá ali 2 ou 3 passos, olha para ela e diz: dá-me de beber, mulher, para minha sede saciar. Tão grande é a minha sede, tão longo foi o meu caminhar. E ela então perplexa naquele momento diz: você não deveria me falar, você é judeu, eu sou samaritana. Embora num lapso, em um momento, ela percebe algo de estranho. Ele disse: dá-me de beber, mulher. No contexto daquela época, a tratativa de mulher era dizer senhora. Jesus trata, eu vou usar uma palavra chula, de quase baixo calão, a vadia do vilarejo, a Mariazinha do bairro, de senhora. Ele diz senhora. Lembram-se quando os discípulos estavam na casa e eles dizem: a tua mãe e os seus irmãos estão aí. Ele diz: mulher, que tem eu contigo? Mulher, senhora. Vamos ler João 4, 9 a 11. Todos encontraram? Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber, que sou mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e é quem o que te diz dá-me de beber, eu lhe terias pedido, e ele te daria a água da vida. Ela então para por um momento e pensa: água da vida. E ela traz de novo para o mundo real. Ela não quer voltar a buscar água no poço. Água da vida seria a solução para não sair mais ao sol do meio-dia, para não cumprir mais as tarefas cotidianas. Ela estava cega espiritualmente, ela não podia enxergar além da circunstância. Mas então, por um momento, ela volta a fazer a sua fuga para o mundo real. Evangelho de João, capítulo 4, 11 a 14. Alguém, por favor, me ajude com essa leitura. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus gosta de fazer piada. Aquela mulher não tem vida. Aquela mulher é mal vivida. E Jesus diz que ela terá vida eterna. Vida eterna. Sabe, o que ela enxerga naquele momento é a única vantagem de não ter que voltar ao poço. Mas Jesus diz, vida eterna. João capítulo 4, 15 e 16. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: claro, vai lá, chama teu marido. Chama teu marido. Depositar fé, depositar esperança em alguém. Ela tinha feito isso. É água da vida? Água da vida, é samaritano. Obrigado, querido. Jesus então diz: traga o teu marido. Marido ela já teve 5, mas não tinha nenhum. Jesus então está mostrando para ela que ele conhece mais do que ela pensa. Aos poucos, aquilo que ela ouviu, mulher, que foi um acalento para o seu coração, passa a ser um tapa na cara. Porque Jesus passa a se igualar aos outros dizendo: você não tem marido. É o que ela entende naquele momento. Porque ela vivia uma vida de sombras e a conversa começa a ficar assustadora. Sabe, muitas vezes nós estamos desapontados com a vida, nós estamos desapontados com os relacionamentos, nós estamos desapontados com o pastor, com a igreja, nós estamos desapontados com as coisas, que nós não temos mais a capacidade de renovar a esperança. E quando a mulher percebe que Jesus quer tocar no podre dela, na ferida dela, naquilo que machuca ela então tenta uma discussão racial para acabar a conversa por ali. E ela diz em João capítulo 4, a leitura é extensa, eu vou fazer, você me acompanhe, de 19 a 28, ela diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para assim o adorarem. Deus é espírito, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Replicou a mulher: eu sei que vem um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, ele há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, que falo contigo, eu sou. Nisto vieram os discípulos, se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles perguntou: o que procuras? Ou por que fala com ela? Deixou a mulher o cântaro e foi para a cidade, e disse àqueles homens. Pausa. A mulher tenta uma discussão étnica por uma única razão. Ela era mestiça, os seus ancestrais eram judeus, eles criam nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E lá, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, diga a Israel que o eu sou te mandou. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz: eu sou, automaticamente vem a ideia e a mente dela, os ensinos do seu pai, de que quem estava diante dela ali era de fato o Messias. O homem do poço começa então a dar sentido à vida daquela mulher.
O sangue começa a percorrer pelas veias do corpo dela. A palma das mãos começa a suar de uma maneira diferente. Os seus lábios ficam trêmulos. O seu coração começa a bater com um bater de esperança. Ela talvez não tinha mais voz, ela olha o cântaro, ela olha o poço, ela não se importa com a água, ela volta correndo para o vilarejo para procurar os homens, que eram os líderes das mulheres, para procurar os maridos, as famílias, para dizer: eu encontrei a esperança, eu estava em sombras, o meu coração estava congelado, ele não batia, eu só suava quando eu andava debaixo do sol, mas agora esse suor que eu tenho é de excitação, esse bater do coração que eu tenho é de vida, eu tenho esperança agora, não no marido, não na reconstrução de uma família, não num trabalho novo, não do que as pessoas vão dizer, não de novos relacionamentos, mas eu tenho esperança porque eu encontrei uma peça que faltava e que agora se encaixou dentro do meu coração. Romanos 5,5 diz que a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado nos corações dos homens pelo Espírito Santo que nos foi dado. Naquele momento, o amor de Deus foi derramado no coração daquela mulher. João 4,39 diz que os samaritanos correram até lá e muitos creram em Jesus. Muitos acreditaram que ele era o Messias por causa da pregação da Mariazinha do bairro que encontrou a peça que faltava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já brincou de quebra-cabeça? Já? Aquele de montar pecinhas? Alguma vez na sua vida? A Julie, minha cunhada, ela gosta daqueles de 1000 peças. Eu gostei sempre de quebra-cabeças difíceis. E eu dizia: mãe, eu quero de 10 peças. Eu quero o mais difícil que eu só achar. Encontrei de 15. Eu falei: não, eu quero de 10. E eu fazia aquilo muito rápido, gastando ali 6, 7 horas, montando aquele quebra-cabeça do Mickey. Eu olhava e dizia: será essa peça? Não será? Depois de 7 horas eu dizia: está montado. Na época não dava para fazer selfie, não dava para tirar foto. Nós estamos falando de 30 anos, 35 atrás. Eu dizia: olha aqui, mãe, que beleza. Seu filho é um gênio, um artista. E depois eu dizia: bom, eu vou desmontar, vou pôr no saquinho, vou embaralhar e vou montar de novo. E aí, mais 9 horas, mais 10 horas, 2 dias. E pela terceira vez, convencido que era um gênio, eu chacoalhei o saquinho. 10 horas, 12 horas. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olhei o saquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltava uma peça. Faltava a cabeça do Mickey. O quebra-cabeça era lixo. Não servia mais para nada. Acabou a brincadeira. Restava eu colocar ele num saco, jogar fora. Porque quebra-cabeça faltando uma peça é lixo. Isso me faz lembrar quando eu fui enterrar minha avó. Meu irmão estava em viagem no Canadá e eu preguei ali. Quando abriram um túmulo, eles tiraram um saco de lixo preto e colocaram do meu lado. E eu li uma etiqueta que dizia: Deneuci dos Santos Tarrataca. Meu nome é Deneuci dos Santos Tarrataca Júnior. Aquele quebra-cabeça de ossos estava meu pai. Então eu abaixei, dei uma mexida no saco, ouvi um pouco o barulho dos ossos e pensei: hoje esse quebra-cabeça está completamente desmontado. Aos 44 anos ele morreu vítima de câncer. Mas no leito de morte ele diz: eu aceito Cristo no meu coração. Haverá um dia em que aquele túmulo estourará e o quebra-cabeça será montado novamente, porque Cristo faz com que ossos, com que mortos, com que sombras voltem à vida a partir do momento em que o homem do poço passa a ser o seu Messias. Meu desafio para você é que na sua angústia, na sua dor, na sua tristeza,
Lembre-se, existe uma peça chamada Jesus. Não significa que você não terá mais dor. Não significa que você não terá mais angústias. Mas significa que se você depositar a sua esperança em mim, no pastor Leandro, no pastor José Roberto, você vai se frustrar. Porque nós somos humanos. Então, para não se frustrar, deposite nessa peça chamada Jesus. E aí sim, nós vamos poder viver uma vida dinâmica de alegria. As mãos vão suar. Teremos borboletas no estômago. O coração vai bater mais rápido, porque estaremos vivos novamente. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor José Roberto. Eu agradeço a atenção de vocês. E porque ninguém cochilou, eu saio de olho. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, Léo. Irmãos, vamos colocar de pé para nós orarmos. Lembrando sobre discipulado, ok? De vocês procurarem os discipuladores ou a Elisângela. Senhor, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pela palavra nessa noite. Pai, no nosso coração, nas nossas emoções, naquilo que está faltando peças, Pai, que o Senhor, Pai, venha completá-las, nos dando sabedoria. Pai, o passado já passou, Senhor. O que nós vivemos hoje é o presente. Todo sentimento, Pai, de angústia, de preocupação, de sentimento de que nós deixamos de fazer algo no passado, todo o sentimento, Pai, de ansiedade em relação ao futuro, ao que vai acontecer amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos, nós colocamos em Teu altar, porque o Senhor é aquele completo que está faltando no nosso coração. Que nós tenhamos intimidade contigo, Pai. Que a nossa esperança possa ser vertida totalmente em Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a comunhão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai, Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, seu cafezinho gostoso ali fora, uma semana maravilhosa.